Agora nós passamos a um tópico muito importante também, importantíssimo e muito atual, né, em todas as esferas, embora o meu enfoque, e eu me torno repetitivo, seja o Tribunal do Júri, porque é a minha realidade, mas ele também tem muita importância, especialmente na área do Ministério Público da União, em geral, é da suficiência probatória. Quando é que nós temos prova suficiente para oferecer uma denúncia, pedir uma prisão, por que não, mas fundamentalmente para sustentar um pedido de condenação, seja no Tribunal do Júri, seja perante um conselho, uma auditoria militar, seja perante o juiz de direito dito togado. Desde priscas eras, se ouve no processo penal dos advogados e às vezes de alguns magistrados, ainda hoje se ouve no Tribunal do Júri o advogado com citações de metáforas, coisas antigas mesmo, dizer, no processo penal tudo tem que ser certo, a prova tem que ser clara como a luz do sol, sólida como uma rocha, etc, etc, etc. E isso penetrou no imaginário das pessoas e do meio jurídico, de tal modo que foi difícil resgatar uma conceituação exata de suficiência probatória. Hoje, felizmente, graças a alguns doutrinadores, graças a alguns pensadores que trabalham o direito, juízes, promotores, até advogados, as coisas estão caminhando, penso que até já caminharam para uma nova ideia sobre o que é a prova suficiente para condenar alguém. Qual seria a certeza exigida? Seria uma certeza absoluta? Existe certeza absoluta? Se formos buscar na filosofia, nos conceitos antigos, nos gregos, nós vamos encontrar uma ideia de certeza absoluta. É possível isso se o homem é falível? Se o processo penal reconstrói um fato que já não mais existe? Qualquer um de nós, se tiver que contar uma história da nossa vida outra vez, de dias atrás, de um mês atrás, vai ter dificuldades, não vai fechar a história de modo absoluto. Portanto, nós temos que ter um conceito, é importante estabelecer um conceito de certeza processual, certeza relativa, de certeza não absoluta, portanto. E aí nós começamos pela avaliação dos indícios, da prova indiciária. Aqui é necessária uma parte técnica muito importante. Muitas vezes se ouvem, só tem indícios, só há indícios. E é importante nós nos agarrarmos no texto da lei. O Código de Processo Penal estabelece, no título das provas, que existem várias espécies de prova. Nós temos confissão, que nem sempre é confiável. Um réu pode confessar para ocultar o outro, que tem mais poder, por exemplo, na organização. Nós temos a oitiva de testemunhas, documentos, perícias, a oitiva do ofendido, quando ele está vivo, evidentemente, e nós temos, como última modalidade de prova, lá dentro do Código de Processo Penal, os indícios. Portanto, num leque de 8, 9, 10 espécies de prova, a última delas são os indícios. Até aí, nenhuma novidade? Se nós formos remetidos lá na exposição de motivos do Código de Processo Penal, estará escrito: o Brasil não adota o modelo da prova tarifada. O que significa isso? Nenhuma prova é absoluta, nenhuma prova tem mais valor do que a outra. Isso implica dizer que o indício tem o mesmo valor, em tese, que a prova testemunhal. Ela tem que ser avaliada a prova, e eu continuo na exposição de motivos, pelo juiz, na sua liberdade de consciência, pelo jurado, na sua íntima convicção, dentro de um contexto. E o que é a prova indiciária? A prova indiciária, ela se apresenta quando nós reunimos vários fatos provados, preliminares, a partir dos quais, por um processo dedutivo e pelas regras de experiência, eu descubro o fato que eu quero provar, não de modo direto, mas indireto. Essa prova hoje é a prova que obtém condenação no Tribunal do Júri. Muitas vezes, de novo, nos crimes de colarinho branco, de patrimônio público, de improbidade administrativa, claro que na esfera penal. Então, é muito importante afirmar isso. O indício vale, e vale tanto como qualquer outra prova. Tem que ser avaliado no contexto. Eu costumo dizer no Tribunal do Júri, e uso a metáfora da colcha de retalhos, que é uma coisa linda, uma colcha de retalhos. Eu, particularmente, gostaria de ter uma. Você tem um retalho, você não tem nada. 2, nada. 3, nada. Se você juntar retalhos suficientes para fazer uma colcha, você consegue
cobrir a sua cama, ou se cobrir. E eu digo aos jurados, 1 indício é nada, 2 é nada, 3 é nada. A reunião dos indícios faz a prova circunstancial, a prova indiciária, a massa, o bolo, a colcha de indícios que vai permitir que possamos fazer justiça no caso concreto. Daí é que, e também, novamente, nós temos que ter atenção para a chamada lei do silêncio. Hoje, o que acontece na prática, e agora me refiro especificamente aos crimes de periferia, os crimes de sangue. Isso acontece muito, é a experiência pessoal que eu compartilho agora. Os traficantes, normalmente os crimes envolvendo traficantes, matam as pessoas em via pública, à luz do dia, perante várias testemunhas. E ninguém, obviamente, quer dar esse depoimento para a autoridade policial, quer dar para o juiz, correndo o risco da represália. A lei do silêncio, novamente. Entretanto, as pessoas na comunidade comentam o fato entre si, é inevitável. E comentam, às vezes, com aquela primeira autoridade policial, no Rio Grande do Sul chamamos a volante, que chega na hora do crime, eles obtêm as informações. E normalmente as informações coincidem no mesmo autor, ou nos mesmos autores, Pedro, Paulo e João. E essas informações, elas não são como uma denúncia anônima, porque elas têm só uma vertente e elas posteriormente são confirmadas por outros elementos. Ah, foi usado um 45. Encontra lá um cartucho de 45. Caiu em tal lugar, o local do fato demonstra onde a vítima caiu e depois foi arrastada. Então, essa prova que, por exemplo, uma denúncia anônima não serve, senão para um começo de investigação. Essa prova que poderia ser pouca coisa, ela vai engrossando num contexto indiciário. Então, nessa perspectiva de lei de silêncio que nós temos, ela é importante. O que acontece muito, e isso eu ia dizer, é de que essas informações chegam aos familiares da vítima. E o familiar da vítima, a mãe, a irmã, o irmão, o pai, o filho, ele, sob o impacto do crime, vai até a autoridade policial no dia seguinte ao crime e conta todos os detalhes do que ele ouviu. Importante, ouviu não de boatos, ouviu de quem viu. Isso é importante, de quem viu, mas não quer falar, é um testemunho indireto. O que acontece? E importante aqui para a nossa aula, em anexo constará um processo penal de júri inteiro, que caiu como uma luva nessa questão da suficiência probatória, da questão dos indícios, exatamente nesses termos, onde um menino foi morto por uma traficante, a família contou tudo à autoridade policial, há informes até de uma vizinha, quando nós chegamos em juízo, 1 ano e meio depois da morte. A acusada, inclusive, nesse caso, se não me engano, estava solta. As pessoas se retratam. Não, eu não vi. Não, eu não sei. E isso é imposto pela lei do silêncio. Roberto Lira dizia que a ausência de indícios poderia representar mais um indício. Ou seja, quanto mais poderoso o réu, mais forte o réu, não só no âmbito do tráfico, de novo, eu lembro, mais dificuldade eu tenho de produzir provas. Se um homem dito de bem mata alguém na esquina aqui, vai ter 5, 6 testemunhas para depor. Se for o traficante, não. Se for o cidadão da máfia, do crime organizado, dos altos escalões, também não vai haver testemunhas. Então, essas retratações, elas têm que ser avaliadas também nesse contexto de prova indiciária. Nós podemos depois enveredar para uma discussão do artigo 155 do Código de Processo Penal, da suficiência da prova policial, da necessidade de que essa prova policial ela seja recomposta, refeita ou acolhida em juízo. E aqui é necessário estabelecer o seguinte, ela não precisa ser repetida em juízo. Basta que a prova policial não seja desmentida pela judicial e que apresente alguns elementos em juízo que façam permitir o reaproveitamento daquela prova policial. Isso muito mais no júri, onde, por força da soberania constitucional dos vereditos, estabelecida na Constituição Federal, o jurado pode julga por íntima convicção, com base na prova policial. Pois bem, o que é importante estabelecer que, sob um prisma mais técnico, inclusive, nós temos 2 obras que eu vou me permitir indicar, inclusive, no texto escrito, que é uma obra sobre prova indiciária de Deltan Dallagnol, colega do MPF, e uma obra de um brilhante promotor do Rio Grande do Sul chamado Márcio Chile Gomes, que fala sobre a prova indiciária no crime de homicídio. E ambos levam para o mesmo caminho, estudiosos que são. Hoje, para você obter a condenação de um réu, pedir a condenação de um réu num processo penal, você tem que permitir ao juiz estabelecer um juízo de probabilidade e não de possibilidade. Esta é a diferença.
Eu costumo colocar isso num desenho como que uma balança. A prova da acusação, ela pesa mais que a da defesa. Ela chega próximo do chão. Ela não encosta porque não há verdade, aliás, não há certeza absoluta. Mas ela chega próximo, ela tem uma probabilidade. É muito provável que tenha sido o réu, mas bastante mesmo. E a da defesa, ela é levinha. São meras possibilidades, conjecturas, teorias de complô, de conspiração, estão me perseguindo, ou simples negativa do réu, sem um álibi, sem uma comprovação melhor, sem algo que possa indicar, algo que possa enfraquecer a tese acusatória. Quando a situação está assim, o caso é de condenação. Quando nós temos as balanças no meio, duas possibilidades, ou várias possibilidades acusatórias e possibilidades defensivas. Possibilidade é algo muito mais abstrato, muito mais longínquo de acontecer do que uma probabilidade. Quando a situação é de duas possibilidades ou de várias probabilidades, é aí que a situação complica. Porque nós temos o princípio do indúbio pro réu. Aí nós temos a presunção de inocência. Nós temos a chamada dúvida razoável, que é referida, vejam que interessante, outro dia eu assistia, várias vezes na sala secreta do filme de Henry Fonda, 12 Homens e uma Sentença. Os americanos já falavam sobre essa dúvida razoável. E é ela que absolve, não é qualquer dúvida. Nós temos que ter sempre em mente a falibilidade humana, e isso os colegas muito bem expõem no trecho dos livros dele, que depois no texto complementar nós vamos indicar. E eu penso mesmo que esta questão, neste aspecto, neste tópico, é a questão para o fórum, para que nós possamos discutir. Essa questão da certeza processual de um juízo de mera probabilidade. Quando eu tenho a probabilidade suficiente para sustentar uma condenação e quando não. Eu lembro de um caso prático, e parece que nós estamos nesta linha aqui também, de uma senhora que foi morta. Vejam que interessante. Essa senhora foi morta e vai ser questão do caderno de questões, isso, esse caso. A senhora foi morta com uma facada e o marido discutiu com ela violentamente na noite do crime e saiu de casa por causa do amante. E o amante a visitou na noite do crime. Comprovadamente a visitou, 2 copos, 2 taças de vinho, ele admitiu que esteve na casa dela, só que disse que saiu. E agora, senhores, quem foi que matou? Nós temos 2 probabilidades, ou 2 possibilidades. Se eu não tiver, num caso desse, alguns elementos que me permitam, com muita segurança, eleger ou o amante ou o marido, essa é a situação de que nós temos que homenagear o indúbio pro réu e, infelizmente, como promotores, procuradores, pedir a absolvição do réu. É uma situação muito casuística, mas é importante o debate da certeza processual, da probabilidade, ilustrado com aqueles conceitos que eu referi agora dos colegas. A lei, e eu digo isso como arremate, quando ela estabelece, dentro do Código de Processo Penal, que indício é prova, e evidentemente indício não é prova absoluta, é ela, portanto, a própria lei que diz que a certeza absoluta não existe e consagra a certeza processual.